10 pinturas que todos deveriam conhecer. Com vocês, Nina Chev. Contem nos dedos para saber quantas delas você conhece. E prometo muitas curiosidades sobre cada uma. 10. Pablo Picasso, As Senhoritas de Avignon. E vamos começar com a pintura que causou uma verdadeira revolução no mundo da arte. Inicialmente, Picasso chamou a pintura de bordel filosófico, e ela ficou escondida e desconhecida do mundo por 6 anos após sua criação. Picasso trabalhou na pintura por quase um ano, fazendo uma alteração após a outra, até alcançar o resultado desejado. No início, havia um homem na pintura entrando no bordel, e era basicamente uma cena cotidiana comum, na qual o próprio Picasso havia participado várias vezes. Mas depois Picasso removeu o homem, deixando 5 figuras femininas e voltando seus olhares para o espectador. Foi exatamente esse recurso que tanto chocou o público. Naquela época britânica, retratar prostitutas era considerado vulgar. O corpo feminino nu era considerado aceitável em alguma cena mítica, mas uma mulher nua, olhando para o espectador e se oferecendo a ele, era impensável e vulgar. Durante o trabalho na pintura, Picasso viu máscaras africanas que estavam em exibição em Paris. Elas o impressionaram tanto com sua originalidade que ele decidiu inventar uma nova linguagem visual, que mais tarde será chamado de cubismo. A última das mudanças foi a substituição das cabeças de 2 mulheres por aquelas mesmas máscaras. E isso deu à cena inteira um aspecto grotesco, distorcido e até ameaçador. É com essa pintura que o cubismo se inicia. 9º lugar, A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Esta pintura de Leonardo da Vinci está localizada na parede dos fundos do refeitório de um mosteiro na Itália. Ela retrata a Última Ceia. A Última Ceia de Cristo, na qual ele fez aquela famosa profecia sobre a traição de Judas. Foi exatamente esse momento e a reação às palavras assustadoras dos 12 apóstolos sentados à mesa que Leonardo da Vinci tentou retratar. Leonardo trabalhou nela por 3 anos, inventando uma técnica especial para a obra que, infelizmente, quase a destruiu posteriormente. Normalmente, o afresco é aplicado com tintas sobre uma base úmida. A tinta seca junto com a base, penetrando gradualmente em sua espessura. É por isso que os afrescos são tão duradouros. Para destruí-los, não basta eliminar apenas a camada superficial. Mas Leonardo a pintou com têmpera de ovo sobre uma base seca. E isso foi uma ideia muito ruim. No refeitório sempre foi úmido, e a pintura começou a se deteriorar ainda durante o processo de criação. Durante 3 séculos tentaram restaurá-la como se fosse um afresco, sem suspeitar que era uma técnica completamente nova. Até quase destruírem completamente a pintura. E só 500 anos depois, há apenas 50 anos, surgiram tecnologias que permitiram restaurar a pintura, e mesmo assim, não completamente, substituindo as partes faltantes por uma solução colorida. Leonardo, enquanto trabalhava, era constantemente apressado pelo abade do mosteiro. O pintor, irritado com as palavras do abade, ameaçou pintar o rosto de Judas usando o dele, se ele não parasse de interferir no trabalho. E calmamente terminou a pintura. 8º lugar, Jerônimo Bosch, O Jardim das Delícias Terrenas. O Jardim das Delícias Terrenas é, talvez, a obra mais famosa de Jerônimo Bosch. Este tríptico recebeu seu nome por causa do pecado da luxúria, ou, em nosso idioma, adultério, que está representado em sua parte central. Na parte esquerda do tríptico está representado Deus, apresentando Eva a um Adão confuso, ainda intocado no paraíso. A parte central, a mais interessante, nos mostra, segundo os padrões modernos, uma cena idílica de acasalamento infinito. Corpos nus masculinos e femininos são retratados em várias situações. Mas não se deve esquecer que o sexo, na Idade Média, era considerado um sinal pecaminoso da queda. A luxúria era considerada um pecado mortal, e se entregar a ela sem remorso era visto como algo condenável. E o resultado desse pecado revoltante, nós vemos à direita, onde diante de nós se desenrola uma cena infernal de tormentos desses mesmos pecadores. Gosta de brincar, goste também de carregar o trenó, para sempre. Aqui, a imaginação do artista se revelou em todo o seu poder. Monstros estranhos, máquinas e dispositivos de tortura povoam esta parte do tríptico. Você pode olhar para o quadro infinitamente, ele guarda muitos segredos e interpretações. E eu estou preparando um vídeo sobre essa pintura, inscreva-se, vai ser interessante. 7º lugar, Anne van Eyck, retrato do casal Arnolfini.
A pintura de Anne van Eyck é o primeiro retrato duplo da história da pintura. Naquela época era costume retratar separadamente o homem e a mulher, e não juntos, ainda mais de mãos dadas. Acredita-se que nela estão retratados o comerciante Giovanni de Nicolau Arnolfini e sua esposa em sua casa em Bruges. A pintura é um verdadeiro mistério. Nela estão escondidos dezenas de segredos, referências e pistas que o artista espalhou pela tela. O homem está retratado com roupas muito caras, mas discretas, seguindo a última moda do século XV. A mulher está com um vestido verde muito luxuoso, verde sendo a cor do amor. A riqueza da nobreza daquela época era expressa através das roupas, assim como hoje, porém de forma mais simples. Naquela época não existiam marcas para exibição. Mas quanto mais rico era o homem, mais tecido ele podia se permitir. Por isso, os homens tentavam colocar em si mesmos mangas enormes, capas, tudo o que fosse possível, e as mulheres faziam o máximo de pregas, mangas longas e caudas intermináveis. Especialistas estimaram que o vestido da modelo exigiria no mínimo 35 metros de tecido. A cor do tecido também desempenhava um papel importante, e o verde era uma das mais caras. Os especialistas em arte discutem sobre o que está representado na pintura, mas uma das pistas escondidas no reflexo do espelho nos dá a resposta. Nele vemos mais duas figuras, e isso nos diz que nos tornamos testemunhas de um noivado. Quando os futuros cônjuges unem as mãos na presença de duas testemunhas, o cachorro é um símbolo de fidelidade conjugal, e o lustre com apenas uma vela simboliza a chama do amor. Sobre esta pintura pode-se falar infinitamente, e eu certamente farei isso. Sexto lugar, Edvard Munch, O Grito. Você com certeza conhece esta pintura, que se tornou um símbolo do sofrimento e do medo humanos. Esta pintura é um ícone de todo o expressionismo e talvez a mais reconhecida do mundo. Edvard Munch a pintou em 1893, quando voltou para a Noruega vindo de Paris. Existe uma lenda de que o quadro mostra uma pessoa tapando os ouvidos para não ouvir os gritos horríveis dos animais vindos de um matadouro que ficava na margem oposta. Outros dizem que havia um hospital psiquiátrico por perto e que os gritos vinham de lá. Mas ambas as teorias me parecem duvidosas, e eu falo sobre isso no meu vídeo sobre o grito, então não deixe de assistir. Na verdade, Munch concebeu o grito como uma das partes de uma série de quadros sobre a morte e o amor. Amor, desespero e morte. O quadro, inicialmente chamado O Desespero, representava o desespero. Naquele período, um vulcão entrou em erupção na Europa. E a ideia da figura estranha ele pegou de uma múmia, que naquela época estava em exibição em Paris. A combinação da figura estranha com o céu avermelhado lhe pareceu ideal para retratar o desespero de uma pessoa de coração partido. No entanto, após a exposição, um dos críticos descreveu livremente o quadro como um grito insuportável emitido pela própria natureza. Edvard Munch gostou disso e renomeou a pintura para o grito, como a conhecemos hoje. Quinto lugar. Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus. A pintura do famoso artista italiano foi feita sob encomenda de um dos Médici. Sabemos disso pelas laranjas que eram um símbolo dessa família influente. Ela retrata o nascimento da deusa Vênus ou Afrodite na mitologia grega. Acredita-se que a mulher retratada na pintura seja Simonetta Vespucci. Botticelli pintou sua imagem de memória, pois ela havia falecido 10 anos antes. Ela também aparece em sua obra A Primavera. O artista sobreviveu à sua musa por 34 anos e, segundo o testamento de Botticelli, ele foi enterrado aos pés dela na Igreja de Todos os Santos, em Florença. A pintura mostra a deusa do amor, Vênus, flutuando em direção à costa de Chipre. O mito do nascimento dela, segundo Hesíodo, era bastante sangrento. A deusa do amor nasceu das gotas de sangue de Urano, que foi castrado pelo próprio filho, Cronos, a pedido de sua mãe amorosa, que era justamente a esposa do futuro castrador. A deusa nua flutua em direção à costa, em uma concha de vieira, impulsionada pelo vento. No lado esquerdo da pintura, Zéfiro, o vento oeste, nos braços de sua esposa Clórida, sopra sobre a concha, criando um vento cheio de flores. Na praia, a deusa é acolhida por uma das graças. A obra, pintada por Sandro Botticelli, tornou-se um símbolo da pintura italiana do século XV e talvez um dos temas mais conhecidos da mitologia grega. O honroso quarto lugar vai para Gustav Klimt com O Beijo.
Quase todo mundo conhece e ama essa pintura. Seu original está exposto no Belvedere, em Viena. Seu tema é um dos mais populares do mundo. Ela é usada não só para reproduções, mas também para decorar bolsas, camisetas e até gramados. À beira de um campo florido, cercados por um pó dourado, estão dois apaixonados. Eles estão completamente alheios ao mundo, abraçando-se um ao outro. A mulher na pintura fechou os olhos e sentimos na pele a ternura do relacionamento deles. Eles parecem ter se fundido em uma só figura, dissolvendo-se um no outro e espalhando ao redor um aroma floral. Existe uma lenda de que esse quadro foi encomendado a Klimt por um conde. Ele pediu para retratar o beijo dele e de sua amada e entregou a Klimt um medalhão com a imagem dela. Ao ver o resultado final, ele perguntou por que não havia o próprio beijo na pintura, e Klimt respondeu que queria retratar não o momento em si, mas a antecipação do beijo, o momento mais delicado e emocionante. O conde apreciou a resposta e presenteou a noiva com o quadro. Ela ficou maravilhada com a pintura e prontamente aceitou se casar com ele. Posteriormente, Klimt confessou que a moça era tão bonita que ele mesmo se apaixonou por ela e por isso não quis retratar o beijo, deixando-o para si mesmo. Pelo menos em seus sonhos. Escreva nos comentários se quiser que eu fale sobre esse quadro. E agora vamos para o top 3. Em terceiro lugar, Vincent van Gogh, Noite Estrelada. Vincent van Gogh pintou esse quadro em 1889, quando estava em uma clínica psiquiátrica após o incidente com a orelha cortada. Naquela época, ele morava em Arles, no sul da França, tentando realizar a ideia de uma sociedade do sul de artistas progressistas junto com Gauguin. No entanto, como costuma acontecer com artistas, eles tinham divergências, que frequentemente resolviam em brigas bêbadas. Em uma dessas brigas, Van Gogh cortou a própria orelha, embrulhou-a em papel e a levou para o bordel onde ele e Gauguin costumavam frequentar. Como se pode notar, artistas e bordéis, assim como Adão e Eva, eram inseparáveis. Van Gogh deu a orelha para a camareira dizendo: "Pegue, talvez isso lhe seja útil." A camareira ficou chocada. E os moradores indignados de Arles exigiram que o artista fosse isolado, e ele foi internado em uma clínica psiquiátrica. No entanto, lá permitiram que ele pintasse. Ele tinha um pequeno ateliê separado sem janelas e precisava pintar de memória. À noite, ele olhava para as estrelas da janela do seu quarto e durante o dia tentava transferir suas lembranças para a tela. O surgimento da Noite Estrelada era inevitável, mas a forma como ele a criou, que ainda nos encanta até hoje, talvez tenha sido resultado de uma fantasia forçada. No final, Van Gogh rejeitou a pintura, e ela permaneceu pouco conhecida por mais de 50 anos, até que o museu americano MoMA a comprou e a colocou em exibição. A história do quadro é incrível, eu conto sobre isso em um dos vídeos, não deixe de assistir. Segundo lugar, Jan Vermeer, Moça com Brinco de Pérola. O quadro Moça com Brinco de Pérola é uma das obras mais enigmáticas e famosas de Vermeer. Ela também é conhecida como Mona Lisa do Norte ou Mona Lisa holandesa. Há muito mistério nesta pintura, porque no século XVII, nos Países Baixos, as moças não usavam turbante. Portanto, não é um retrato, mas sim um throne, uma imagem de um modelo anônimo com expressão facial ou traje incomum. Essas pinturas não eram criadas para retratar com precisão as feições de uma pessoa específica, mas sim para estudar expressões faciais e tipos. É como se fosse um pré-retrato. Na Moça com Brinco de Pérola, não há contorno na pérola e nem mesmo um fecho que aprenda ao lóbulo da orelha. Especialistas acreditam que é uma pérola artificial. Ela é grande demais para ser verdadeira. Vermeer a retratou com apenas 2 toques de tinta branca. Ela parece estar flutuando no ar. Vermeer gostava especialmente de retratar pérolas, porque para transmitir o brilho nacarado delas é preciso uma habilidade especial. Era nisso que ele se destacava. Pérolas podem ser vistas em 18 das 36 pinturas dele, ou seja, em metade delas. Antes acreditava-se que a moça não tinha cílios, mas pesquisas recentes descobriram que os cílios eram tão finos que com o tempo simplesmente desapareceram. E, sem dúvida, o número 1 é Mona Lisa, o segundo quadro de Leonardo da Vinci no nosso ranking. Desde o momento em que foi criada, a humanidade se faz 2 perguntas. Quem está retratada nela e por que Mona Lisa sorri?
Neste quadro incrível está retratada Lisa Gherardini, esposa do comerciante florentino de seda Francesco del Giocondo. Mas será que ela está realmente sorrindo? A questão é que o canto da boca nesta área foi pintado de forma que uma sombra da covinha cai sobre ele. E quando olhamos para os olhos, nossa visão periférica percebe essa sombra como uma continuação da boca. E os lábios, junto com a sombra, formam um sorriso que, na verdade, não existe. Se olharmos diretamente para os lábios, a percepção do sorriso muda. E esse é o principal segredo da pintura. Ela cria a ilusão de um sorriso indescritível, que desaparece quando olhamos atentamente. Além disso, pesquisas recentes mostraram que Gioconda nem sequer está olhando para nós, embora pareça que ela literalmente nos segue com os olhos. Foi realizado um experimento. O retrato foi fragmentado e mostrado às pessoas em partes. E a maioria concordou que a direção dos olhos se desvia 15 graus para a direita do espectador. E nesses dois detalhes surpreendentes reside o fenômeno da obra-prima de Da Vinci. Com alguns truques engenhosos, ele conseguiu enganar nossa visão, embora pareça que já vimos todo tipo de ilusão. E também a Mona Lisa foi roubada do Louvre, e eu também falo sobre isso no meu vídeo, vou deixar os links na descrição. E então, quantos desses quadros você conhece? Escreva sobre isso nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui a gente fala sobre arte de forma interessante e, o mais importante, de maneira honesta. Com vocês esteve Nina Shev. Até mais!